Olá pessoal, estamos começando mais um podcast da página Taquarana News. Esse é o nosso 6º episódio, mais um taquaranense, mais uma história. A gente vai conhecer a partir de agora. Mas antes de anunciar o nosso entrevistado de hoje, vamos falar sobre os nossos patrocinadores. Agradecer a Valdenir e o Ricardo, o pessoal da JR Proteção Veicular, Farmácia Popular Comprando Certo. Agradecer ao seu Emílio, Dona Carmelita e o Wilton. Agradecer também a Lupe Telecom e a Alagoas Alto. Alô, Vitor e Flávia. Abraço para todos vocês. A gente agradece a todo mundo que apoia. Continue curtindo, comentando, compartilhando. É muito importante para que o nosso canal venha crescer e mais pessoas conheçam essas histórias que a gente está trazendo aqui nesses episódios da página, do podcast da página Taquarana News. Olha, o cara de hoje era um cara que eu já estava querendo trazer. Tem uma história bonita. É um cara que vai agregar muito, vai trazer coisas importantes e é bem conhecido. Ele é escritor, ele é policial penal e agora chama leilão também. Tem esse novo dom também. Com vocês, meu amigo Diógenes Costa, meu xará de sobrenome. Tudo bom, Diógenes? Ô, Léo, tudo bem? Para mim é uma alegria, né, estar aqui com você. Já acompanho o canal desde o primeiro episódio, venho acompanhando aí. E fico muito feliz, né, pela sua juventude e não deixar assim, despercebido os nossos valores da nossa querida e amada Taquarana, a cidade que me orgulha, né? Eu sou natural de Arapiraca de nascimento, nasci aqui no Hospital Casa de Saúde Nossa Senhora de Fátima, mas a minha vida é Taquarana, né? Então eu sou filho literalmente de Taquarana, porque é a cidade que me orgulha saber de que vim daquela terra querida. E a cada dia que a gente lança um episódio, o pessoal fica na expectativa, porque a gente só divulga no dia. Até para gerar uma surpresa o pessoal fica muito na expectativa. Quem é a pessoa que vai contar a história? Porque eu tenho comentado isso. Se torna até repetitivo, mas é bom a gente falar novamente. Tem tanta gente boa em Taquarana, em várias áreas. A gente já trouxe médico, a última foi a Dona Cida, que fez um trabalho belíssimo na educação. Eu disse, não, tem que trazer o Diógenes. Diógenes é um cara que trabalha em várias áreas, policial penal, escritor, trabalhou muito tempo na prefeitura, não sei se ainda trabalha, conhece política, conhece o Olho d'Água do Luiz Carlos, tem uma das maiores festas também do município. E a gente primeiro queria começar, Diógenes, conhecendo você. Eu já lhe conheço, mas tem muita gente que quer saber a sua história. Quem é Diógenes Costa? Ô, Léo, Diógenes Costa é o cara que nasceu ali no Olho d'Água do Luiz Carlos, que deu os primeiros passos ali naquele chão querido. Olho d'Água do Luiz Carlos eu digo sempre, é diferente porque Olho d'Água mata a sede de Taquarana, né? Então, quem bebe da água do Olho d'Água do Luiz Carlos não consegue não se apaixonar pelaquele lugar, né? Sou filho de Carlos Nemésio, uma pessoa que também muito folclórica lá em Taquarana, muito conhecida. Dona Toinha, minha mãe, né? Que hoje não está, os dois já não estão mais conosco. Então, já são aí 15 anos que meu pai faleceu e minha mãe aí já está completando também 12 anos. Então, me orgulha de ser filhos dele, de ser netos do seu Zé Júlio, da Dona Malha. Foram eles também que criaram ali a Capela de São Luís de Gonzaga, né? Você falava da nova missão de leiloador. Isso. Eu herdei isso da família de meu pai, que fazia também aquela festa ali de Padre Cícero. Então, Deus, quando nos dá os dons, a gente não pode negá-los. Deus disse, olha, vá lá na Santa Cruz e faça o leilão, né? E por sinal faz muito bem, viu? Você faz muito bem. Eu fico muito feliz pelo muito bem. Eu não sei se realmente essa é a opinião de todos, mas eu me esforço para devolver a Deus um pouco, muito pouco na verdade, eu devolvo a Deus aquilo que Ele me deu e tem me dado grandemente durante toda a minha história, né? A minha vida. Então, eu realmente ali, Taquarana, eu tenho muitos carnavais vividos, muitas histórias. Circulei pela política de Taquarana quando na época não havia o Instagram, o Facebook, mas tão somente um papel de jornal e uma cola que a gente fazia ali com goma de tapioca e saía colocando nas paredes. Lambe-lambe, né? O lambe-lambe. Então eu sou dessa época e foi a primeira vez em que eu trabalhei assim na política, foi para ser o José Dentista, né? Um prefeito que ficou marcado também. Zé do Povo, é né? o Zé do Povo, né? O Zé do Povão. Inclusive eu tenho um carinho muito grande por toda a família de seu Zé Dentista, né?
não só por ele, mas todos aqueles que eu tive a oportunidade também de contribuir um pouco com a minha cidade, com a minha terra e com meus irmãos taquaranenses, né? Aliás, Taquarana é uma cidade que tem uma das maiores festas também, a tradicional Festa da Santa Cruz, que tem o seu santuário, né? O segundo santuário de Penedo, salvo engano meu, mas que atrai assim, milhares de pessoas em todos os anos dessa tradicional festa. Então, me sinto muito feliz com toda essa vivência que eu pude ter em Taquarana durante toda a minha juventude, né? É uma cidade abençoada. Diógenes, você estudou lá em Taquarana, nas escolas? Você lembra o nome das escolas? Estudei, né? A primeira escola que eu estudei foi a escola Professor Luiz Carlos, que é lá em Taquarana, né? Minha professora Maria José Mariquinha, né? Qual eu tenho uma referência muito grande. Consigo me lembrar dos professores, daquelas pessoas, a Rita, né? Foram as minhas primeiras professoras. Estudei na Escola Santos Ferraz também e tive a oportunidade de ser estudante também bolsista da Escola Cenecista Santa Cruz, que teve ali por muitos anos, toda a sua existência, a dona Creuza Malha. Uma das mulheres também, que eu digo sempre, é uma mãe que Deus me deu, né? Foi uma pessoa que realmente me deu a oportunidade de viver, de estudar na Escola Cenecista e digo, Deus coloca muitas pessoas em nossas vidas para a gente chegar aonde nós estamos. Muitas vezes, se esse chegar hoje talvez não seja onde você gostaria de estar, é preciso parar, ver, talvez você perdeu ali uma estação e o trem passou. Mas eu sou muito grato às pessoas que passaram pela minha vida. Lembro eles todos os dias, sempre estão em minhas orações, porque a gente não consegue chegar a nenhum lugar sozinho. A gente só consegue chegar em algum lugar quando nós estamos cercados de pessoas que nos conduzem para aquele caminho. E, graças a Deus, eu tive essa oportunidade de ser conduzido por pessoas maravilhosas em minha vida. Isso é bom, você andar com pessoas corretas que conseguem levar você para o alto, né? Tem boas coisas para lhe acrescentar, para você aprender. E você falando da escola cenecista, eu lembro muito, eu ainda estudei um pouquinho ali, já no final, eu lembro muito que você tinha que ir com a calça azul, uma calça jeans azul, uma meia preta, e eu achava assim muito da hora aquilo, aquela questão de você ir com a farda da escola. A dona Creuza fez um grande trabalho. Lembro que você tinha que ir com a meia preta, sapato preto. Essa disciplina ela é muito importante e falta muito hoje, né, Diógenes? Exatamente, Léo. Eu acho que tudo na vida, quando a gente não tem disciplina, a gente não consegue chegar, né, nos nossos objetivos. Então, vejamos, a atividade física, se você não tiver disciplina em ter aquele determinado horário, a constância, você não vai conseguir alcançar o grau de saúde que você deseja ou manter-se, né, de forma saudável. Então, aqueles momentos ali me ensinaram muito e ainda hoje recordo, né, quando o saudoso Lima, ele ficava algumas vezes ali na porta, a gente levantava ali para ver se estava alinhado, mas tudo aquilo era para o nosso bem, né? A gente não, aonde não há ordem, não há disciplina, existe uma desordem e, portanto, na desordem ninguém consegue produzir, ninguém consegue fazer, porque todos mandam. E se a gente não tiver lideranças capazes de organizar e de lhe colocar em um determinado caminho, aí fica tudo bagunçado. Lamentavelmente, é o que a gente vê hoje, não aqui fazendo juízo de valor, mas uma educação onde os professores já não são mais respeitados como daquela minha época. Porque hoje, quando eu vejo os professores da Escola Cenecista, aqueles professores, a dona Cida Alves, não tive o prazer de ser aluno dela, mas fui aluno porque na Escola Santos Ferraz ela era diretora e eu aluno da escola. E tinha aquela disciplina. Então, aquelas pessoas eram todas referências, são todas referências para mim. Hoje, o professor, a gente já sente assim um certo menosprezo por parte do aluno. Às vezes o aluno tem uma informação ali, né, os meios de comunicação dão esse acesso, mas o aluno às vezes acha-se que sabe até mais que o professor e não tem aquele respeito, aquele carinho, que eu acho que a gente deve recuperar isso, né? É verdade. Eu penso muito assim, muitas das vezes as pessoas novas podem ter até o conhecimento, mas as pessoas mais velhas, devido à vivência
ensina muito mais. Já teve algumas situações que eu conhecia determinado tema, mas conversando com uma pessoa mais velha foi bem mais esclarecedor do que o que estava ali naquele livro. Porque muitas vezes aquela pessoa ela viveu aquele momento. Às vezes a pessoa que transcreveu não escreveu da forma como aconteceu. Então acho que a gente tem que respeitar mesmo os mais velhos. E eu lembro também dos meus professores, para a gente são referências. E eu queria saber, você estava ali no ensino médio, você já tinha um sonho, qual carreira seguir? Sei que você daqui a pouco a gente vai falar da sua área. Como é que você tomou essa decisão de ser policial penal? Léo, eu, na verdade, então, a política nos abraçou ali. Meu pai, ele sempre foi um cabo eleitoral ali atuante, né, trabalhando. E, na época, o governador era Ronaldo Lessa. Eu havia concluído o ensino médio em Taquarana e casei muito jovem, aos 19 anos ali, estava casado e passei a morar em Arapiraca ali pelos anos de 99. E naquela situação, o meu pai trabalhou para um deputado, Adalberto Cavalcante. E numa festa lá em Olho d'Água do Luiz Carlos, acho que em 98, o deputado estava lá e ele disse: Carlos, peça para seu filho ir lá na Governadoria do Agreste, aqui na Avenida Cecicunha, em Arapiraca, que eu tenho um presente para ele, tenho uma oportunidade de emprego para ele. Isso foi 2002, passadas as eleições, então acho que ali 2002 era o ano. E eu fui na Governadoria do Agreste. Quando eu cheguei lá, fui recepcionado na época pelo subtenente Roberto. Disse: rapaz, você é a pessoa que a Adalberto mandou? Naquela época eram as indicações, né? Sim. Então, como hoje há um processo seletivo, mas naquela época era muito mais uma indicação do político, né? E eu, quando cheguei lá, você vai trabalhar no presídio, eu tive um impacto. Estava se inaugurando o presídio Desembargador Luiz de Oliveira Souza, aqui em Arapiraca, onde hoje funciona a UFAL do lado, e que hoje esse prédio também foi cedido para a UFAL com a sua desocupação em 2014. E naquele momento eu me vi assim: meu Deus, trabalhar num presídio, ora, nunca imaginei ali aos 23 anos de idade, 22 anos de idade, ir para um presídio. E estava cursando o direito, havia começado ali, estava no quarto período de direito. E, de repente, foi essa a proposta. Então, fui trabalhar como prestador de serviço, né? Era agente penitenciário. Trabalhei 1 ano e meio. No plantão eu trabalhei brevemente, mas logo pelas minhas habilidades com a informática, na inauguração ali do presídio, chegou um computador e ninguém sabia montar o computador. E aí, aproveitando as oportunidades, na época eu fiz um curso em Palmeira dos Índios, um curso que foi pago pela Prefeitura de Taquarana, né? O seu Zé Dentista, mais uma vez, aí entra nesse cenário. Dona Creuza Malha, entra também, Dona Creuza. E eu fiz esse curso. Estava recém-formado, eu desmontava e montava um computador com muita tranquilidade. Montei o computador, o diretor do presídio, na época, disse: não, você não vai para o plantão, você vai ficar no administrativo. Fiquei no administrativo, fui diretor, né? Fui vice-diretor do presídio e, por situações políticas, mudanças de governo, eu trabalhei 1 ano e meio e saí do presídio ali por volta de 2004. E eu saí, na época, de uma forma, me senti injustiçado, porque eu sabia que eu fazia um bom serviço, eu prestava, sempre fiz, aonde eu vou, eu nunca faço pela metade, eu gosto de fazer. Mas foi daí que nasceu, em 2006, quando o governador lançou um edital, e aí eu disse: eu vou passar nesse concurso. E a minha vontade o sonho não era ser de polícia, apesar que meu pai sonhava. Meu pai queria um dos filhos dele que fosse da polícia. E aí eu estudei muito para esse concurso, Léo, e me orgulha, porque dentre os 150 servidores que eram contratados daquela época, apenas eu e a assistente social que prestava serviço de assistência social à época, a Márcia, minha amiga, fomos os únicos aprovados naquele concurso. Mas eu suei bastante. Eu saía da faculdade, eu permanecia horas ali estudando, porque o meu foco era passar e mostrar que eu
não era aquilo que as pessoas falavam. Graças a Deus eu tive a oportunidade de passar no concurso e em setembro de 2007 me tornar, na época, agente penitenciário. E aí, com as mudanças da lei, hoje nós temos a atividade reconhecida, inserida ali no rol da segurança pública e mudamos a nomenclatura para a atividade que nós exercemos, enfim, que é a de polícia penal. Ô Diógenes, o sonho de passar em um concurso é o sonho de muita gente. E muitas vezes as pessoas falam, eu não tenho tempo, eu trabalho. Você estudou bastante. Qual a dica? A gente vai ter um monte de concurso aqui no estado. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre a profissão de policial penal, mas qual a dica que você daria para esses jovens que almeja ser servidor público? Olha, Léo, primeiro a disciplina. Assim como nós éramos cobrados lá na escola cenecista, em você manter-se ali de forma alinhada, é igual ao concurso público. Você tem que ter a disciplina. Então, se eu quero estudar, se eu almejo um concurso público, eu não posso estar ali no Instagram 2 horas, 1 hora, que as pessoas perdem muito tempo. Então, vai para o livro. Existe material também disponível na internet, nós temos aí o YouTube, com aulas, que são aulas muito boas. Mantenha o foco, a disciplina. Esse é o seu objetivo? O que é que você está dando para você alcançar esse objetivo? Qual é a sua contribuição para chegar nessa construção, na finalização desse projeto? E eu vejo que a juventude quer muito, mas eu vejo uma juventude que pouco se esforça. Então, a primeira coisa é você esforçar-se, é estudar. Não há outro caminho que a gente possa encontrar, senão diante dos livros, estudando. Seguindo pessoas também que pensam o mesmo objetivo. Se eu quero passar num concurso público, mas eu estou ali nos finais de semana, acompanhado de um colega que quer jogar bola, ótimo, atividade física, perfeito. Mas nesse momento a bola ela precisa ser um pouquinho deixada de lado, pendura a chuteira por um momento, foca nos estudos, não tem outro segredo a não ser esse. Na minha época, eu trabalhava trabalhava em 3 empregos simultâneos, e tinha faculdade, já tinha 2 filhos pequenos. Então, todo momento ali que eu tinha a oportunidade, eu me jogava nos estudos, né? Deus me abençoou, como eu falei, foi um concurso muito difícil, não foram preenchidas todas as vagas. Havia também no cenário nacional uma situação em que as facções criminosas elas começavam a se expandir, e a gente via em São Paulo aqueles ônibus pegando fogo pelas primeiras vezes ali, daquelas situações. Então, muitas pessoas também desistiram. Eu, de certa forma, fui agraciado, talvez, na minha sala, na época, eu acho que faltaram umas 10 pessoas desistiram de fazer o concurso. Mas a concorrência assim mesmo, naquela época deu ali por volta de 14 para 1. É uma concorrência alta. Então, era uma concorrência que já não era baixa. Hoje, esse cenário está muito maior. Mas foco nos estudos, não há outro caminho senão esse. Passada essa fase difícil de abdicar de algumas coisas, eu vou deixar de ir para uma festa, vou deixar de jogar um futebol para estudar, se tornar servidor público, o que é que muda? Léo, uma garantia, né? Uma garantia. Hoje eu digo, na época, inclusive, em que eu fiz o concurso público, eu tinha um salário, eu exercia a atividade de secretário, numa cidade aqui, Feira Grande, na época eu era secretário municipal, então o salário do cargo à época era um salário que ele não era atrativo. Eu lembro que era 1,5 salário, acho que na época do edital. Mas, olhe, passamos alguns trancos, recentemente tivemos uma aprovação na lei, hoje nós temos um salário muito bom. Eu digo muito bom pelo cenário em que nós temos de real, né, no país. Então, a valorização da atividade policial ela vem sendo grandemente reconhecida. A segurança pública, no todo, está enxergando com outro olhar, porque outrora a atividade de agente penitenciário era uma atividade muito menosprezada. Entendia o ser agente penitenciário com pessoas carrascas, e na verdade não é. A atividade policial penal ela exige muito equilíbrio da gente,
Porque nós estamos lidando com toda uma parte da sociedade que está esquecida. Ninguém quer. Olha, fulano é preso, é marginal, é condenado. Você está totalmente às margens da sociedade e nós estamos ali no dia a dia lidando com eles. Nós estamos no dia a dia trabalhando com eles. Então, exige de nós um discernimento, exige de nós uma sabedoria, disciplina, porque eu não posso trazer a dor do familiar para mim, eu não posso trazer a injustiça cometida pelo aquele delinquente que teve a sua pena reconhecida pelo Estado e aplicada pela lei, eu não posso me inspirar naquilo para puni-lo também. Então, eu preciso trabalhar com as regras de segurança, com aquilo que o Estado também me oferta, e hoje nós temos uma tecnologia disponível, que isso facilita muito, para que a gente não tenha que fazer uso, por exemplo, da força. Então, Alagoas ele tem hoje um sistema prisional muito controlado, né? O secretário avançou muito, né? Avançou muito, né? Tivemos durante esses 19 anos que nós já estamos na atividade, eu vi o quanto avançou, porque eu fui daquela época que eu estagiei lá no Baldomero Cavalcante, uma unidade prisional que, para você ter uma ideia, a alimentação naquela época tinha aqueles tonéis. Eu lembro de uma cena que ficou muito marcante para mim, um túnel cerrado ali, um túnel de ferro, aquele túnel de 200 litros cerrado ao meio, então ficava 2 tachos e passava uma sopa ali no final da tarde e as pessoas iam servindo aquela sopa ali sem um mínimo de condição de higiene. E hoje o preso ele tem uma alimentação adequada dentro dos parâmetros de higiene e isso não é a gente entende que a sociedade julga, mas preso não deveria, mas o preso é um ser humano, ele está cometendo, e ele cometeu um crime, ele está pagando por aquele erro, mas ele precisa ser visto também com dignidade. Talvez seja isso a maneira que a gente vem percebendo, por exemplo, rebeliões, 0 rebelião em Alagoas, a gente não vê falar mais em rebelião, porque há um tratamento humanizado, um tratamento disciplinar, mas há também um reconhecimento por parte do Estado em que aquela pessoa merece ser tratada com todas as suas dignidades, tão somente restrita dela o direito da liberdade. Para quem não conhece a profissão de policial penal, eu sei que algumas coisas não pode contar, mas o que basicamente faz um policial penal? O que é que o policial penal, quais são as atribuições? Manter a garantia, a disciplina e a ordem da unidade prisional e o devido cumprimento do preso com a sua pena. Então, nós estamos ali para fazer essas observâncias, em que o preso mantenha-se preso, evitando, assim, possíveis fugas, promovendo a laboterapia do preso, onde ele tem ali atividades laborativas, né? Maceió existe, aqui no presídio do Agreste, nós temos aqui fábricas, nós temos aqui uma fábrica onde o preso trabalha na oficina, na fabricação de roupas. Nós temos aqui também a fábrica de concretos. Então, há meios de trabalho ali, que o preso trabalha e que também tem os benefícios de reduzir a cada 3 dias trabalhado, um dia de redução na sua pena. Temos também projetos de literatura, tão bem desenvolvidos pela Secretaria e toda a equipe da Educação, e diversos outros projetos. Em Maceió já tem ali o complexo prisional, onde tem horta, onde tem fábricas instaladas com incentivos fiscais do governo, e temos diversos presos trabalhando. Ainda é limitado as oportunidades de trabalho, porque muitas pessoas... há uma resistência por parte do empresariado em dispor, né, essas oportunidades de trabalho ali, de fazer uma instalação no complexo prisional de suas empresas, mas avançou muito. Então, essa é a nossa atividade. Além também de hoje, nós temos os grupamentos o GTI, que é ali um grupamento de escolta, o preso que vai... muitos presos necessitam de atendimento médico, ficam hospitalizados. Então, a gente faz toda essa guarda, toda essa escolta, toda essa segurança, preso indo
a justiça, então as audiências que o preso são requeridas pelo Poder Judiciário, e a gente tem toda hoje uma estrutura que atende todas essas demandas do sistema prisional aqui de Alagoas. Foi bem esclarecedor, porque eu acho que vai ter concurso agora também da Polícia Sim. Penal e tem algumas pessoas que não conhecem muito bem a atividade. Você acha que hoje em dia, você contou que muita gente tem essa dúvida, né? O preso tem que trabalhar, não sei o que mais, pelo que você falou, tem sim atividades, alguns presos exercem algumas atividades em fábricas. Você acha que é possível recuperar esses presos? Sim, eu seria pequeno de minha parte dizer que não. Ao longo desses 19 anos, eu já encontrei ex-presidiários na rua que eu vi que a pessoa ali estava completamente modificada, a forma de vida que ele teve. Ele foi um criminoso, ele praticou crimes, ele passou pelo sistema e veio a se arrepender. Eu não sei se esse percentual seja muito ou pouco, mas eu sei que é possível. Eu vejo a possibilidade, sobretudo quando, Léo, o Estado oferece as possibilidades de estudo. Eu conheço hoje pessoas que tiveram a adentrar ao sistema prisional que não sabiam escrever o nome e hoje já saem com o 2º grau, tiveram a oportunidade de estudar, de fazer diferente. Então, eu acredito, sim, que a forma humanizada de você tratar aqueles que estão às margens da lei, fazer com que eles se recuperem, né? Temos também os papéis importantes ali da igreja, e aí, sobretudo, os evangélicos. Eu sou católico, né? Sou católico, mas às vezes eu me cobro, enquanto católico, o porquê a gente não tem um trabalho bacana lá dentro. É importante. É importante. E os nossos irmãos evangélicos, eles fazem uns trabalhos muito importantes também na recuperação. Porque a gente sabe que sem Cristo e sem a fé, muitas vezes a gente fica pequeno, sem uma orientação e talvez não consiga. Então, é todo um trabalho de conjunto que a sociedade faz para que realmente esse preso ele tenha possibilidades de voltar ao convívio social de forma diferente daquilo que ele viveu, que ele passou. Então, Ô Diógenes, quem vai fazer o concurso para policial penal, assim, é uma opinião minha, não sei se você vai concordar, eu acho que não deve pensar só no salário. E eu queria que você falasse sobre a profissão em si. Exige muito, questão do emocional, quais os desafios que essas pessoas que vão fazer essa prova e vão ser policiais penais vão enfrentar dentro do sistema prisional? olha, Léo, primeiro a gente tem que ter amor. Quando realmente eu vejo hoje as carreiras policiais, como também a medicina, como também várias outras carreiras, as pessoas pensarem muito no poder financeiro, na estabilidade que vai estar ganhando. Mas quando eu faço isso exclusivamente pensando dessa forma, eu chego ali e eu me deparo com uma desilusão. Eu me deparo com uma situação em que aquele emprego passou de um sonho a ser um pesadelo. Então, a nossa atividade policial, eu digo das polícias, é preciso uma mudança de comportamento. Eu não posso, por exemplo, enquanto investido no cargo de policial, frequentar todos os ambientes de forma livre. Logicamente que, pelo fato de nós sermos e assumirmos uma farda, a gente já é enxergado por uma parte de pessoas que estão às margens da lei de forma não, digamos, essa pessoa não comunga comigo, então esse é meu inimigo. Lamentável, mas infelizmente é assim. Então eu preciso evitar alguns ambientes, né? Eu preciso ter uma maneira que eu possa fazer com que eu tenha saúde mental. Então, é preciso você buscar meios também, né? Por exemplo, eu faço terapia, eu fiz terapia, faço, não estou fazendo agora, logicamente, mas eu precisei fazer também, para me conhecer, para dominar meus sentimentos, e aí entra o estoicismo também, uma filosofia que eu gosto muito de estudar. Eu não posso mudar o outro, mas eu posso mudar a mim, né? Então, Léo, eu digo para você que está pretendendo seguir na carreira de segurança pública,
é uma profissão linda, maravilhosa. Nós temos a possibilidade não só de ajudar aquelas pessoas das quais praticaram crimes, mas também proteger uma sociedade, né? Agora, é preciso que tenha equilíbrio, né? Eu não posso enxergar o preso, por exemplo, como meu desafeto pessoal. Tem que ser profissional, Eu né? tenho que ser profissional. Eu não posso enxergar aquele preso, por mais que tenha sido o crime que ele praticou. Eu não posso julgar por esse aspecto. Eu tenho que julgar o preso que está ali segregado pela uma determinação judicial e eu limitar-se às minhas atribuições da profissão. Porque se eu imaginar ou pensar que o preso é meu inimigo, logicamente eu não vou ter saúde mental e esse emprego logo, logo, ele vai tornar-se para mim um pesadelo. Tem muitas pessoas que, começou na profissão e não aguentou devido a essa pressão, lidar com muitos casos. Às vezes, eu acho que não tem como esconder, né? Hora ou outra, chega lá um preso, vocês ficam sabendo que crime ele cometeu, porque ele está ali. Você já viu algum colega seu passar por uma situação complicada? Sim, Léo. Inclusive, casos, né, em que alguns colegas tiveram que responder ali alguns questionamentos de uma comissão disciplinar, porque teve que perder um pouco do controle, né, digamos assim. Mas é justamente isso. Eu não posso permitir que o crime praticado por ele me enfureça, né? Então, é preciso esse domínio, é preciso esse controle. Eu tive um caso, na época eu não era concursado, e eu lembro de um caso, você me fez lembrar desse caso, que foi a primeira vez em que eu fui me explicar para um juiz, quando um determinado preso da cidade de Palmeira dos Índios, ele havia cometido um crime contra uma menor, uma criança de 6 anos de idade. Esse crime repercutiu naquela época, não havia, você imagina que não havia as redes sociais como há hoje na velocidade de informação, mas ali através da rádio, através do jornal, aquele caso ele ficou espalhado e nós tomamos conhecimento. Esse preso, ele, ao chegar na unidade prisional, ele foi para um módulo isolado para aqueles presos que cometeram crimes sexuais e ele ficou ali, mas os outros presos, de alguma forma, tiveram acesso à forma que ele foi preso e pelo crime que ele estava respondendo. E esse preso ele foi espancado pelos outros presos. Ora, nós não tínhamos ali o controle daquele ambiente. Era precário também. Nós não tínhamos armas de baixa letalidade naquela época. O sistema via de forma precária. Mas nós tivemos que responder. Todo o plantão respondeu. Eu, na qualidade, na época, de vice-diretor, fui convidado pelo juiz a explicar. E aí nós tivemos que montar, inclusive, convidamos o juiz para dizer como todo foi o caminho em que o preso chegou. Ele ficou numa cela reclusa, sozinho. Posteriormente, já depois de uma semana, que ele foi para um módulo, que era um módulo de presos dos crimes praticados, que ele também havia praticado. Então, havia aquele módulo de separação, né? E mesmo assim a gente teve que responder, e foi a primeira experiência que eu tive, e aquilo me fez também enxergar que eu não poderia agir com os meus sentimentos, mas tão somente com as minhas obrigações da profissão. São 19 anos que nós estamos aí tentando manter. Não é fácil. Quando você vai no plantão, não é fácil. Muitas vezes a gente tem crimes que são crimes bárbaros, né? Arapiraca recentemente viveu isso, uma senhora que caminhava ali em praça e foi de forma violenta, né, morta, e você precisa se deparar com essa pessoa e muitas vezes, como seres humanos que somos, falhos, pecadores, essa raiva nos é tomada por dentro. Mas eu preciso entender que o Estado me deu a missão de fazer cumprir a lei. Eu não posso ser um infrator da lei. Não é preciso isso. E é isso que eu busco. Muito bem. Eu tenho uma pergunta para você.
Eu vou fazer a pergunta e volto já porque eu vou ler aqui os patrocinadores. Você já participou de alguma rebelião, mas já já se conta. Pessoal, abraça mais uma vez os nossos patrocinadores, a JR Proteção Veicular, Valdenil Ricardo, abraça também a Farmácia Comprando Certo, o seu Emílio, Dona Carmelita, o Wilton, Loop Telecom, Alagoas Alto, Vitor e a Flávia. E pedir para vocês continuar dando like, comentando, enviando para os seus amigos, para que aquelas pessoas que queiram conhecer a história do Diógenes, você quer ser concurseiro, você é concurseiro, quer ser um servidor público, ele está dando dicas valiosas. E agora sim a gente vai saber se você já participou de uma rebelião. E se participou, como foi assim? Eu participei no segundo dia em que o presídio foi inaugurado. Olha só. Então eu estava lá. Eu estava lá. E eu posso citar aqui alguns nomes que da época eram os presos mais, digamos, conhecidos do Estado, né? Nós tínhamos aqui, porque o presídio ele foi inaugurado numa terça-feira e vieram aqueles, inicialmente, 140, 150 presos, foram transferidos de Maceió e que eram da região aqui de Arapiraca. Dentre eles estavam algumas figuras como Carlinhos Arapiraca, Mauricinho Chapéu de Couro, entre outros nomes, Robinho. Então, esses nomes se destacavam porque, à época, eles foram condenados às práticas de crimes de roubo a banco. Então, eram criminosos, assim, digamos que famosos. E eu lembro que, ao abrir os módulos ali, porque eles chegaram ali na terça-feira, posso estar errado o dia, na terça ou na quarta, não me recordo, faz muitos anos, mas eles chegaram e ficaram trancados. Mas aí, quando abriu no dia seguinte, a gente já viu pela primeira vez a queima de colchões, o bate-bate, as grades batendo. Aquilo tudo fez com que, inclusive, uns 3 colegas desistissem. Já de imediato viram que não era aquilo. E nós não tínhamos como controlar aquilo, né? Então, à época, foi acionado aqui o 3º Batalhão, que de pronto ali já chegou com o Pelopes. Então, mesmo assim, teve todo um cuidado, mesmo foi porque o presídio recém-inaugurado, e diga-se de passagem, já na manhã seguinte, pós-rebelião, já começava a se fazer reforma do presídio, porque viu que as paredes não continham os pés. Então, eu vi ali paredes sendo estouradas com uma facilidade muito grande, precariedade da construção e por não planejar. Hoje já nós temos presídios completamente diferentes aos atuais. Mas me chamou a atenção porque eu vi o quanto é desesperador, né? E como aquelas pessoas se transformavam. De repente, você viu ali pessoas que estavam dispostas a tudo. E um cenário assim que é impossível a gente não deixar guardado na memória, porque foram... essa foi a primeira rebelião, mas já tive a experiência de várias outras, não só aqui, mas como em Maceió também, e de você ver pessoas brutalmente, né? Você imagina que um preso chegar a tirar a vida de outro preso ali, arrancar a cabeça, cortar, botar a cabeça dentro da barriga, cortar. Então, essas coisas assim que a gente não consegue imaginar o grau do ser humano de desespero de praticar esses crimes, mas são crimes reais que acontecem diariamente, né? Então, realmente, há pessoas, aí eu volto, Léo, há pessoas que eu não sei se há a possibilidade de uma regeneração, se há a possibilidade de uma forma diferente de pensar e de enxergar o outro ser humano como realmente humano. São pessoas que são domadas por uma violência e por um estado diabólico, talvez, que são seres humanos, mas que, infelizmente, sem a mínima possibilidade de viver em sociedade. A gente acompanha muito por filme, né? Lá dos Estados Unidos, as rebeliões. Já teve algum colega seu que estava trabalhando e ali ele foi feito refém, alguma coisa desse tipo? Sim, tivemos casos. Não foi aqui conosco. E sim, eu não estava na época de prestador de serviço, mas tivemos um colega que era prestador de serviço. Ele foi tomado de refém. Inclusive, um padre também, à época, foi tomado de refém aqui no presídio, ainda o desembargador Luiz de Oliveira Souza. Nós tivemos várias rebeliões, aqui eram muito comuns.
Então, existiam várias rebeliões, houveram várias fugas. Isso hoje, aqui no sistema prisional, quase não se ouve. A gente não tem notícias de rebeliões, notícias de fuga no estado de Alagoas, por hoje ter uma estruturação completamente diferente, um quadro de servidores ativos, um quadro de servidores concursados, que tem ali as garantias da lei. Isso, com certeza, faz com que a gente tenha esse controle no sistema prisional. Mas tivemos em Maceió também colegas que foram tomados e refém, e é um momento muito difícil para todos nós ali, para todos os irmãos de farda, porque a dor que eles sentem é a dor que eu sinto também. Então, foram várias situações, né, que eu recordo assim, traumáticas. Essa aqui de Arapiraca, o colega precisou de muito apoio, porque não é fácil você estar ali com um espeto, sendo humilhado, sabe? É bem difícil. São cenas que a gente tenta realmente esquecê-las. A gente falou sobre momentos marcantes, né, que você vivenciou na sua profissão. Para a gente fechar esse tema, eu queria que você contasse a gente uma história legal. Durante a sua profissão de policial penal, uma história que eu nunca vou esquecer. Um momento assim marcante, de forma positiva. Olha, é como eu te falei, Léo, ao longo de toda a nossa caminhada, a gente se depara com várias situações. Mas eu me recordo de uma mãe em que tinha o seu filho ali cumprindo pena. E, na época, eu, enquanto diretor, aqui, já do presídio aqui do Agreste, eu recebi essa mãe. Eu sempre me permiti fazer com que as famílias não fossem penalizadas, porque aquela pena daquele indivíduo é dele. Então, muitas vezes, a família paga um preço maior, caro, né? Então, nenhuma mãe pede para seu filho partir para o mundo do crime. Mas eu me recordo dessa mãe porque eu vi nela assim uma pessoa com um amor infinito, o amor de mãe verdadeiro, sabe? Mas aquele amor de mãe que reconhece a brutalidade do filho. Porque é muito comum entre eles também, você está preso porque não fiz nada. Então, quando a mãe reconhece, não, meu filho está aqui com muita consciência, uma pessoa religiosa, com muita consciência da gravidade do crime que o filho dela praticou, mas a fé em Cristo, ali no assemblante dela, era notório, né? Que era uma pessoa de fé e que ela pedia, na verdade, para ver o filho, porque estava prestes a fazer uma cirurgia e precisava ver o filho. E eu permiti, Léo, né? Enquanto diretor, naquela época eu permiti que ela tivesse a oportunidade de ver o filho. E depois essa senhora veio a falecer, eu tomei conhecimento, né? Mas é como se o coração pedisse, né, uma oportunidade de abraçar o filho pela última vez. É uma senhora de idade já. E aquilo eu fiquei depois... acho que a gente cumpre a missão também. Por isso que eu digo, eu não posso olhar, não posso entender que o crime dele tem que ser punido por mim. Então, me marcou porque estava ali e vivia aquela situação. Tenho certeza que aquela mãe pode ter gerado um filho que não tenha sido não sei, de repente ele se recuperou, não tenho mais notícias. Mas a parte dela, eu tenho certeza que ela fez, então aquilo me comoveu, me fez também enxergar com outro olhar. E agora, vamos falar sobre esse livro. Cama Cheia, Coração Vazio, Redenção de um Ex-Prostituto. É um tema, quando eu vi esse tema, vai tema forte. Vou mostrar aqui para o pessoal. Escritor Diógenes Costas. Como é que surgiu a ideia de fazer esse livro e conta a história de quem, Diógenes? Olha, Léo, interessante, né? Quando nós pensamos aqui na capa do livro, então, as correntes, traz também toda uma história de contexto, de fé, né? Como eu falei, sou católico e sou muito temente a Deus. Mas, durante o caminho, a gente também comete algumas falhas. E eu fui esse que
cometi várias falhas. Léo, por que escrever esse livro e o que me levou a escrever o livro também? Eu fui convidado e eu não sei como explicar esse reconhecimento, mas eu recebi um convite de fazer parte da Academia Arapiraquense de Letras, a CALA, né? Para mim foi um momento assim da minha vida de estar imortalizado, né, na academia, o filho de Taquarana, e aí toda essa trajetória que passou ali das escolas nas quais eu estudei, nos professores aos quais eu valorizei e valorizo, me conduziram a receber essa honraria que não me via como preparado. Imagino que há muitas outras pessoas com potencial muito maior que o meu, mas Deus me permitiu a viver isso. E quando eu fui tomar posse na Cala, eu fiquei, poxa, e fui convidado a escrever um livro. Mas eu vou falar sobre o quê? E aí Deus me inspirou, que eu disse, poxa, se eu estou entrando na Academia Arapiraquense de Letras, e se eu, apesar de ser um pouco conhecido, mas eu preciso contar a minha história, porque é a forma mais rápida que eu tenho de escrever, de produzir, é contando a minha história, porque já está pronta. Eu só vou precisar sentar e elaborar e colocar os passos. E aí eu pensei em contar a minha história através dessa frase, cama cheia, coração vazio, que foi essa frase não é minha, foi de uma conversa que eu tive com Carla Leal. Carla é funcionária lá de Taquarana, do RH, minha comadre, por sinal, e um dia, conversando, ela me disse isso. Ela olhou com aquele gesto de dizer, você está no caminho errado. Meu filho, deixa eu lhe dizer, olhe, cama cheia, coração vazio. Aí, Léo, eu casei muito jovem, né? Aos 19 anos, casei, vim morar em Arapiraca, já estou aqui em Arapiraca há 25 anos, que resido aqui, inclusive, residi nessa rua aqui, Antônio de Oliveira Melo, né? Olha só que coisa, destino, né? Pois é. Então, o que é que acontece, Léo? Eu casei com 19, vivi 18 anos com minha primeira esposa. Mas eu vivi um casamento de forma muito... A gente, quando se expõe dessa forma, e aí, quando eu fui escrever esse livro, eu pensei muito nos meus filhos, pensei muito na minha família, mas eu pensei também em colocar aqui a verdade. E ajudar algumas pessoas que passam por isso também. Exatamente. Né? Eu tenho colhido muitos frutos desse livro, Léo, que não me orgulha esse momento da minha vida, porque eu vivi mergulhado em muitas traições, né? Então, pela vaidade, né? Por ter ocupado ali algumas posições de liderança, então isso facilitava que a mãe de meus filhos foi muito paciente, né? Foram 18 anos, me deu 2 filhos maravilhosos, né? Eu sou pai de 3 filhos, mas eu tive uma convivência maior com os 2, porque o Júlio tem 10 anos, foi de um relacionamento já mais rápido, ali no meu termo de um processo já de separação. Eu me separei 3 vezes, até realmente ser o Diógenes que sou hoje. Estou casado há 6 anos, e me orgulho em dizer que não sou eu, mas é Deus que agiu em minha vida, né? Me perdoei pelo passado que eu cometi, pelos erros, pelas falhas, por tantas as vezes em que eu fiz sofrer e sofri também. Porque quando nós estamos em um relacionamento que você não é fiel à sua esposa, que você está num relacionamento onde talvez você esteja ali não mais por amor, mas pela proteção dos filhos ou
algo assim, ou até a proteção patrimonial, é muito comum. Você não é você. E eu vivi esse cara sendo Diógenes, que era muito bem visto pela família, que era o Diógenes muito bem visto pela sociedade, que tinha um casamento perfeito aos olhos da sociedade, mas que sofria as noites frias ali das minhas impurezas, dos meus erros, né? E quando eu me separei, isso em 2017, que eu tomei essa decisão, eu achei que estaria livre, estaria tudo bem, mas a gente fiquei ali naquele meio termo dos namoros e das buscas, e isso potencializa, né? Então, eu mergulhado, não querer numa busca por uma mudança, e eu coloquei diante de Deus. Eu tive a oportunidade de ter algumas namoradas, mas a cama, Léo, estava cheia, de fato e literalmente, né? Mas aquilo não me trazia orgulho, né? Porque eu vivia uma mentira. Eu estava sendo uma pessoa, demonstrando ser uma pessoa, mas não vivia ser o Diógenes. Então eu lembro que a minha atual esposa, que por sinal é uma grande amiga, uma companheira, eu não teria escrito esse livro se não fosse a Juliana, né? A Juliana entrou na minha vida para realmente ser manutenção na decisão que eu tomei com Deus. Quando eu casei com Juliana, eu disse: meu Deus, o Senhor me permita, se eu encontrar uma pessoa, que essa pessoa realmente seja a pessoa que seja dada pelo Senhor, porque eu não quero mais ser a pessoa que eu fui. E, de fato, nós completamos esse ano 6 anos de matrimônio, fizemos um matrimônio religioso. Nem ela tinha vindo de um relacionamento também, eu também. Então, ela não era casada no religioso, nem no civil, e Deus nos proporcionou esse encontro. Casamos diante da lei e diante de Deus. E hoje nós temos uma família assim que nos enche de orgulho, né? Temos uma neta, minha neta, a neta não é de sangue, mas é de todo amor, todo carinho, que é minha afilhada também, a Maria Helena. Já está chegando uma irmãzinha agora, por esses dias, a Maria Isis. E eu mudei completamente com a presença de Deus, porque eu entendi que quando nós casamos, existe o casal, mas para fechar a união tem que ter o centro, que é Cristo, que é Deus. Então, os 6 anos de casado, estamos há 4 anos no movimento da igreja chamado Equipistas de Nossa Senhora, um movimento criado pelo padre Henrique Cafarel, e é um movimento formidável. O Diógenes que sou hoje, mesmo tendo, Léo, uma base religiosa de infância, minha mãe rezava o terço ali na calçada e eu ao lado dela. Então, eu vivi todo esse momento. Eu fui vocacionado, na época existiam as missões de Frei Damião aqui no Nordeste. Bem conhecidas, né? Bem conhecidas. E naquele momento eu fui assim, me vi apaixonado. Fiquei por 1 ano e 6 meses, né? Ali, nos encontros vocacionais, lá em Maceió, na Igreja dos Capuchinhos. Mas Deus viu que não era ali o meu dom, né? De realmente servir Cristo no altar. Então, descartei a possibilidade de ser padre ou frei e casei, vivi um casamento muito bom também. A falha do meu casamento foi minha imaturidade, né, mas tive 3 enteados, os quais me deram a oportunidade de aprender a ser pai antes mesmo de ser pai biológico. Então, sou muito grato aos meus enteados, né? Sou muito grato também à mãe de meus filhos. As falhas que aconteceram, eu já me perdoei. Sim, sim. Né? Tem alguma história dessas falhas
que você cometeu, que está nesse livro e você poderia contar? Olha, Léo, toda a história está aqui. Logicamente, eu privei, né? Eu digo sempre, até brinco com a minha esposa Juliana, que ela deveria chamar-se Zúltima, né? Porque foi a Zúltima, não é Juliana, mas teria que ser a Z. Porque eu digo, olha, eu não posso aqui nomear porque eu tenho a letra do alfabeto completa, né? E não eu digo isso me achando que sou o grande homem. Sim, sim. Não, eu digo isso reconhecendo a minha fraqueza, reconhecendo que fui uma pessoa muito pequena diante de Deus, né? Quando eu vivi uma coisa que eu não... mostrava ser um Diógenes que eu não era, né? Aquele cara. Então, eu tive vários momentos aqui dessa minha passagem. Mas, Léo, me doía muito, às vezes, a mentira, né? Então, por exemplo, eu conto aqui, não cito nomes, né? Jamais poderia fazer isso. Sim. Peço perdão, inclusive, a todas as pessoas que eu me envolvi. Confesso que nunca menti. Sim. Não, nunca disse, olha, eu sou solteiro, eu vivo... Não, eu sempre fui aquele cara muito realista, mas vivia com as amantes ali, tinha que, muitas vezes, tomar café com uma e jantar com a outra de forma escondida. Porque eu não conheço amante que almoce na praça de alimentação do shopping, a não ser que você seja de outra cidade e venha ali disfarçado, desconhecido. Mas você vive no esconderijo desde o momento. Então, quem trai escondido. Quem trai está sendo muito mais traído. Porque você vive aquele momento só de desejo, de prazer momentâneo, mas quando você volta para casa, cara, você está destruído. Eu olhava para meus filhos, olhava para a mãe de meus filhos. Poxa, que homem sou eu? O que é que eu estou fazendo? Né? Isso não me traz vaidade. Não me traz. Eu entendo que foi uma falha grande que eu cometi em minha vida, mas hoje eu fui restaurado. Não tenho vergonha, porque quando eu me coloquei aqui, eu me coloquei à prova. Sim. Então, a minha vida está aqui, E só o fato de você ter a coragem de expor tudo isso, assim, eu acho que é uma prova que Deus ele foi assim muito grandioso na sua vida, né? Fazer você Sim. mudar e começar. E nunca é tarde para você deixar as coisas ruins de lado e começar uma nova vida. Exatamente, Léo. E eu fico, como você falou, eu outro dia recebi o testemunho de um colega que ele disse, Diógenes, eu emprestei o seu livro a um colega e ele leu e disse, rapaz, só mudou o nome, mas é a minha história. Porque, Léo, existe uma sociedade que nós abraçamos aí, que realmente vive assim, essa duplicidade de comportamento. Não que eu acho que tenha, de forma assim, por exemplo, eu tenho aqui uma pessoa que eu tenho uma estima muito grande, que tem 4 esposas, mas ele e as esposas estão em comum acordo daquele ambiente. Não existe ali mentira, não existe ali esconderijo, mas existe uma forma diferente da minha de viver o casamento. E esse cara é uma referência para mim também, porque é uma pessoa que conduz pessoas ao caminho do bem. E eu mando um abraço para ele, o professor Gerson Tamuia, do projeto Oricuri Caiçara, que é um projeto que também eu conto aqui no meu livro, que também trouxe esses momentos de mudança para a minha vida. Né? Foi a partir dali também que eu despertei para a terapia, porque eu achava que terapia era coisa de doido, então eu não posso fazer. Foi a experiência do Oricuri Caiçara de viver caminhando 5 dias que me fez. E Gerson tem suas esposas, são 15 filhos, mas é um cara extraordinário. Não vive uma mentira, vive uma verdade. Ele pode comungar diferentemente do meu pensamento em relação ao casamento, por ele não viver a monogamia. Mas
é um cara que vive verdade. Então, se você tem 2 esposas e você está resolvido com as 2 esposas e as 2 esposas estão resolvidas ou mais, cara, beleza. Concorda? Mas Agora, o que não pode é a mentira. né? a mentira destrói o ser humano. Meu livro é esse, é a minha história, Léo. Tá a minha vida aqui. E como é que as pessoas podem adquirir o livro? Olha, eu confesso a você que De antemão, já agradecer pelo meu. Vou ler, sim. Oh, Hoje eu já quero ler ele. fico feliz, Léo. Nós fizemos um pré-lançamento na Cala e eu coloquei esses livros. Eu disse, olha, faça aí 100 livros. Para mim, eu pensei em presentear, na verdade, as pessoas. Colocamos um preço simbólico e vendeu bastante. Eu creio que eu tenho uns 50 livros desses, porque eu não coloquei em nenhuma plataforma, nenhuma opção de venda. Então, as pessoas diziam, eu não quero o seu livro. Eu pagava só os custos lá e eu ia levar. E, para mim, a gente não é a minha... Não vou ficar rico escrevendo os livros. Era legal que você colocasse nessas plataformas de leituras, era legal. A Amazon e... Isso. Olha, eu até agora não coloquei, inclusive, peço perdão à minha editora Performance, que a gente já era para ter colocado, está tudo pronto, falta pequenos ajustes para dispor desse... Porque é um livro que eu não quero, senão que as pessoas possam ler uma história simples, mas uma história verdadeira, uma história que eu quero que outras pessoas parem, pensem um pouco. Acho que se você tem um casamento que não está resolvido, tenta resolvê-lo. Mas se você não conseguir resolvê-lo, meu conselho é que saia. Porque é muito ruim para os filhos. Hoje eu tenho uma convivência maravilhosa com meus filhos, né? A minha esposa, Juliana, se dá muito bem com os enteados, assim como eu também com minhas enteadas, mas porque a gente vive a verdade. Então, a verdade, ela é libertadora. A verdade, ela é algo que aonde você entra, você não precisa baixar a cabeça, você está sempre ali, de cabeça erguida. Então, é isso. Eu vou até, Léo, confesso que irei aí realmente parar para fazer isso, mas aqueles que desejarem adquirir o livro, me chama lá no Instagram, tem lá Diógenes Carlos lá no Instagram, e a gente leva até você o livro, um preço simbólico só mesmo para os custos do livro. Eu fico muito feliz em se você despertar a curiosidade de ler essa história. Jorge, eu queria agradecer. Assim, a gente está chegando na reta final do podcast. Foi um papo maravilhoso. Você trouxe muitos conhecimentos importantes. Falamos um pouco da sua história, conhecemos a sua profissão, falamos agora do seu livro. E nesse finalzinho, antes de falar aos patrocinadores, eu queria que você deixasse uma mensagem para os taquaranenses que você conhece, que querem ser um servidor público, quer ser um escritor. Você usasse esse momento para deixar essa mensagem positiva. Ô, Léo, primeiro eu quero agradecer a você, ao convite, e dizer que é muito importante esse trabalho que você está fazendo e tem feito, né? Quero aqui dizer que a história do menino simples, ali do Olho d'Água do Luiz Carlos, assim como outros também, nós temos grandes escritores lá em Taquarana, né? Possam ecoar aí pelo mundo, né? Eu quero agradecer de forma muito especial e abraçando a todos os taquaranenses em nome do saudoso seu Zé Dentista, né, que foi a pessoa que me deu ali a primeira oportunidade. É uma pessoa que é conhecida por todos os taquaranenses. A família de seu Zé Dentista é uma família que realmente é pessoas simples, humildes, mas que tem sempre um sorriso ali, né? Agradecer também a todos os patrocinadores. Estou vendo aqui pessoas que estão investindo, o Ricardinho, a JR, né? Está aí o Vitor da Lupe, né? São pessoas que eu cresci também, acompanho, conheço a história aí. Então, parabéns a todos vocês, a todos os patrocinadores, Léo, por proporcionar esse podcast maravilhoso e que certamente vai incentivar também outras pessoas. A minha história é uma história simples, é essa história, mas é uma história que eu me sinto vitorioso, né, por ter saído de lá, ter chegado até aqui, hoje fazer parte da Academia Arapiraquense de Letras, ter um livro.
está nos quadros efetivos do Estado de Alagoas, que é algo que você pode construir também. Então, como o Léo perguntou aqui, o que é que você tem que fazer se você quer passar? Olha, senta, estuda, traz Deus para você, porque Cristo não foi à toa que ele veio para salvar a humanidade. E nada sem Deus a gente consegue ir muito adiante. Então, mantenha-se firme, foco nos estudos, né? Taquarana tem muitos outros filhos que devem serem também espelhos, aos quais já passaram por aqui. Eu lembro da menina professora que acho que foi o 3º episódio que você fez. Teve a Morgana também, que passou por aqui. Isso. Teve a Dona Cida. Teve também o Nivaldo. Foram muitos até agora. Isso, o Nivaldo também. O Nivaldo que é música, é um menino bacana. Eu vi. O Nivaldo, inclusive, agora está como vice-diretor ao lado da Rose, da nossa colega também. Fiquei muito feliz. Então, veja, Léo, como nós temos aí filhos se destacando. E que você que está ouvindo agora o Taquarana News através desse podcast, também sinta-se convidado a ser mais um filho que pode vencer os seus objetivos na vida. Para isso, só depende exclusivamente de você. É você por você. O estudo transforma. Os livros modificam a vida. E você que está me ouvindo, através do Taquarana News, desse podcast, eu quero que você seja a próxima pessoa também a vir aqui dar o seu testemunho de superação e, com certeza, agradecer e elevar ainda mais o nome da nossa querida e amada terra da Santa Cruz, nossa querida Taquarana. Obrigado demais, a gente fica muito feliz. Passou muito rápido, porque conteúdo muito bom é assim. Quando a gente acha que está começando, já está encerrando. Eu queria agradecer de coração mesmo a vocês, patrocinadores, a JR Proteção Veicular, através do Ricardo, da Valdeni, Farmácia Popular Comprando Certo, do seu Emílio e da Dona Carmelita, são de Maceió, investiram em Taquarana e geram emprego lá para a cidade, são pessoas do bem. Tem o Wilton, que é o gerente também lá da farmácia, a Lupe, Telecom e Alagoas Altos, que pertence ao Vitor e à Flávia. A gente agradece de coração. Como você falou, eu sempre, quando encerro o podcast, eu falo isso. Hoje a gente está contando a história do Diógenes, mas a próxima pode ser a sua. Então, a gente quer ouvir todas as camadas da sociedade, independente se é rico, é pobre, isso não importa. O que importa é contar a história do povo taquaranense. E que você continue compartilhando, dando like, enviando para as pessoas, para que o YouTube entenda que é um conteúdo bom e que a gente continue esse trabalho. Pessoal, obrigado demais. Logo, logo a gente traz o próximo episódio. Até lá!